Olá, meus irmãos. Eu venho por meio dessa mensagem, meus irmãos, esclarecer e tirar muitas dúvidas aos irmãos a respeito, meus irmãos, do Evangelho. Este Evangelho, meus irmãos, que está sendo anunciado em cima dos púlpitos, em cima dos altares, é apostasia, meus irmãos. É a última eficácia de Satanás, com todos os sinais e prodígios da mentira. Se fosse possível, meus irmãos, enganaria até mesmo os eleitos, meus irmãos. Este Evangelho, meus irmãos, que é ministrado pelos ministros sacerdotais da circuncisão, meus irmãos. Quando o Messias morre, meus irmãos, o calendário é anulado. Quando o Messias ressuscita, começa a contagem regressiva, meus irmãos. Por isso que o Messias disse que todos que vieram antes dele, que se anteciparam, são ladrões e salteadores, meus irmãos. Pois o Messias não veio ainda, mas ele disse que ele enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade. E ele iria desmascarar o espírito do erro, meus irmãos. Mas para isso, para que possamos entender, meus irmãos, nós temos que entrar no texto, no contexto, fazer parte daquela narrativa, daqueles fatos, se envolver naquela ocasião, naquela eventualidade, meus irmãos. Vamos nos colocar, meus irmãos, no lugar de discípulos, naquele momento aonde antes do Messias morrer, ele traz a mensagem aos apóstolos. E nós vamos perguntar a ele todas as coisas. Ele mostra, meus irmãos, nessa narrativa, os sinais, apostasia, abominação desoladora, meus irmãos. Vamos analisar toda a carta, todo o texto e o contexto, para que nós possamos tirar todas as nossas dúvidas e vir a esclarecer. Pois quem convence o homem é somente o Espírito da verdade, meus irmãos, que convence o homem do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Vós me buscarão em diversas casas, meus irmãos, e não me encontrarão. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, meus irmãos. Mateus, capítulo 24, e versículo 1. O Messias saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos, isto é, nós, aproximamos dele para lhe mostrar as construções do templo. E ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto
que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Observe, meus irmãos, que a profecia, aquilo que o Messias relatou, aquilo que o Messias proferiu, veio tudo abaixo, em ruína, passando uns 70 anos, meus irmãos. Todo aquele templo foi cercado por trincheiras e vindo abaixo pelo general Tito de Roma, meus irmãos. Sobrando apenas o muro das lamentações, meus irmãos. Tendo o mestre se assentado no monte das oliveiras, dos 2 filhos, meus irmãos, do óleo, que está diante do Senhor dessa terra, os discípulos se conduziram-se a ele, em particular, e disseram: nós, meus irmãos, perguntamos a ele, em particular, assim como ele nos ensinou, quando você for falar com teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em oculto, e em secreto ele recompensará, mostrará o que está para acontecer. Diga a nós quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Observe, meus irmãos, ele foi o sinal para aquela geração, para aquela época. Como está escrito, meus irmãos, João não fez sinal algum, mas tudo quanto falou dele era verdade. E o mestre, ele disse: se eu não tivesse vindo e feito sinais, as maravilhas, a qual nenhum outro fez, eles não teriam pecado. Mas agora não tem mais desculpa pelo vosso pecado. Observe, meus irmãos, quem fez aqueles outros sinais físicos outrora no Velho Testamento, meus irmãos? Não foi o Deus de Israel? Adonai, meus irmãos? Pois o Messias veio para quebrar as obras do Deus das trevas, meus irmãos. O mestre respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou ungido. Enganarão a muitos. Muitos, meus irmãos, virão em nome do mestre, dizendo: aqui está o verdadeiro ensinamento. Aqui tem pão. Aqui tem água. Não acreditais, meus irmãos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Observe, meus irmãos, os sinais dos caídos, meus irmãos. Peste, catástrofe, ruínas, vírus e várias outras circunstâncias, meus irmãos.
Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, o princípio das dores, meus irmãos. Observa, meus irmãos, que todos esses sinais são os sinais dos caídos, meus irmãos. São eles que estão por detrás de todos esses acontecimentos. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, pela verdade, meus irmãos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. As pessoas, meus irmãos, estarão casando com os caídos e o amor esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É necessário, meus irmãos, perseverar até o fim. Como está escrito: bem-aventurado os pés daqueles que levam as boas novas do arrependimento. Este é o Evangelho. O arrependimento, meus irmãos. O verdadeiro Evangelho é crer, é se arrepender dos seus atos, das práticas religiosas, da imoralidade, de toda depravação, meus irmãos. Nascer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, em espírito, em verdade. E este evangelho do reino será anunciado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Qual é o evangelho que deve ser anunciado, meus irmãos? É o evangelho da apostasia, da prosperidade, do melhor dessa terra, meus irmãos? De maneira alguma, meus irmãos. O evangelho, para ser anunciado, é o evangelho do arrependimento, da imoralidade, das práticas religiosas. É o amor, meus irmãos. É repartir, é compartilhar, é se doar, é se colocar no lugar do seu próximo, meus irmãos. Por isso o mestre disse: um novo mandamento eu vos dou, amai uns aos outros, como eu vos amei vocês, e todos saberão que vocês são os meus discípulos, meus irmãos, e não pastores, padres, papas, bispos, rabinos, meus irmãos. Esses são cargos eclesiásticos, vindo de conselho de Nicéia, de 325, meus irmãos, estabelecido por Constantino, o imperador de Roma. E dali, meus irmãos, saiu todas as filhas, as igrejas evangélicas, e expandiu por toda a face da terra,
meus irmãos. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar sagrado, quem lê, entenda. Somente aqueles que têm o espírito que vão entender, meus irmãos. O sacrilégio abominável é você sair da sua casa, meus irmãos, e caminhar até o sistema religioso. Ali você está cometendo, profanando o seu santuário, aquilo que é sagrado, meus irmãos. Se casando com a abominação desoladora, com os seus manjares, com os caídos, meus irmãos. Não sabeis vós que vós sois o santuário do Pai vivo, aonde o Pai habita? Não profane aquilo que é sagrado. O corpo, a mente, com essas práticas, meus irmãos, com esses manjares dos caídos, dos ministros, meus irmãos. A besta que já se assentou em diversas casas, na mente das pessoas, com seu ensino, profanando aquilo que é sagrado. Somente a verdade, o antídoto do Messias, que retira esta abominação, este veneno das serpentes, meus irmãos. Então, os que estiverem na cidade, fujam para os montes, para as pessoas, meus irmãos, que estão transmitindo a verdade, que falam a verdade. Esperai lá e alimentai vós do pão e da água. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Aquele que lança a mão do arado, meus irmãos, não pode voltar para trás. Tem que continuar gritando no telhado, em cima das casas, das pessoas, meus irmãos. Casas são pessoas, igrejas, meus irmãos. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Continue a trabalhar, continue a semear na vinha do Pai, meus irmãos. Como são terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. A mulher, meus irmãos, elas estão alimentando os caídos. Mulher é a igreja, meus irmãos. Pessoas, quando chegar a hora, elas vão servir de alimento para os caídos, meus irmãos, pois não creram na mensagem, e aquela semente ficará no seu ventre. E muitos, meus irmãos, perderão a vida à base da tortura. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Nesse dia, meus irmãos, as pessoas estariam frias. No sábado do Senhor da terra, meus irmãos, elas vão procurar abrigo e será inverno, será frio. Quem lê, entenda, meus irmãos. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio
do mundo até agora, nem mais, jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, meus irmãos. Lembra, meus irmãos, que a mãe de João e de Tiago fez um pedido ao mestre para que os seus 2 filhos se assentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda? Mas o mestre disse que isso provém ao Pai, a qual são as 2 testemunhas, meus irmãos, que devem ser mortas, serão odiadas. São os 2 olhos do filho. Que têm o azeite, que são abastecidos pela árvore do conhecimento. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o ungido, o ensino, a verdade, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos ungidos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Observe que são espíritos de demônios, meus irmãos, dos 3 caídos, Israel, Azazel e Ismael, que fazem esses sinais, esses prodígios nas sinagogas. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da igreja de pedra, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, aí se ajuntarão os urubus. Veja, meus irmãos, que o mestre está dizendo: se alguém vos disser que ele está dentro da igreja de pedra, não vai, não sai da sua casa, pois lá é um deserto, lá não tem pão, lá não tem água, lá não tem suprimento, lá não tem a verdade, pois a profecia, meus irmãos, já se cumpriu aos olhos de todo mundo, meus irmãos. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, urubu. Esses homens que estão em cima dos púlpitos, em cima dos altares, meus irmãos, são sepulcros caiados, são cadáveres, carne morta, meus irmãos. E as pessoas se alimentam desses pratos, desses manjares, aonde as pessoas dizem: olha, lá está ungido. Milhares de pessoas saem correndo atrás, como urubu, meus irmãos, em cima do cadáver. Os líderes religiosos, meus irmãos, não tem pão, não tem água, não tem suprimento, não tem verdade, meus irmãos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu, as potestades do ar e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem
vindo nas nuvens do céu, com poder e grande honra. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta aos ouvidos das pessoas, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, esses sinais, saibam que ele está próximo à porta. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Observe, meus irmãos, a figueira, ela já está dando frutos. Existem duas figueiras, meus irmãos, a do sistema e a figueira, a qual é o mestre, a qual os frutos já estão amadurecidos, meus irmãos. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos, caídos, esses homens em cima dos altares, eles quebram a todo instante os mandamentos, meus irmãos. As 10 palavras, simplificada em 2. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, e juntos cearemos, você comigo e eu contigo. Que a bondade do Pai e o amor do nosso Mestre, nosso Messias, estejam conosco nessa manhã.